Olá pessoal, aqui é Bruno Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no segundo episódio da série Assuma o seu propósito com responsabilidade. Não tem como viver um propósito sem responsabilidade, né, gente? E nesse segundo vídeo eu já convido você a clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, a compartilhar esse vídeo após você ter assistido com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, principalmente, deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que está edificando vidas. E claro, eu espero muito compartilhar com você e edificar a sua vida ministerial, de trabalho, o seu propósito, caminhando pela sua jornada aqui na Terra. E é claro, gente, que eu trouxe aqui uma colinha para falar para vocês sobre o que vai dizer essa série Assuma o seu propósito com responsabilidade. Muitas pessoas falam sobre propósito, né? A gente vê aí muitas pessoas falando sobre propósito, mas pouca gente fala sobre a carga que ele carrega consigo. E também poucas pessoas falam quantas pessoas desistem no meio do caminho. Até porque a gente não pode dar mídia, né, gente, para os desistentes. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos aqui para te ajudar a consolidar o seu propósito com muita propriedade. Então você que já segue no canal, você pode estar sendo membro desse canal, você pode estar adquirindo uma assinatura e muito em breve a gente vai ter muitas outras novidades. Estou alimentando com essa série de vídeo até que aconteça as coisas que estão aí para chegarem, gente. Bom, identidade, propósito, disciplina, planejamento, responsabilidade, tomada de decisão, liderança, organização pessoal. Quantos temas nós temos ouvido e quantas vezes nós ficamos pensando por onde começar? Bom, essa série vai trazer um pouquinho para você por onde você vai começar. Nós já fizemos outro vídeo falando de quem somos. E eu trouxe aqui para dar base nessa mensagem, eu trouxe aqui uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 1, que vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Até aqui. Queridos, você percebe que desde a criação existe a necessidade de organização, existe uma necessidade de trazer o Deus, ele trouxe sobre o universo uma forma de transpor toda a organização universal. E é interessante que essa organização universal, ela vem de um governo, né? Partindo da palavra de Deus, né? Partindo da voz daquele que é o Ser Supremo, que é o Ser Altíssimo, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Então ele vai dizer assim, que ele criou os céus e a terra. Quantas vezes você está com um projeto, um propósito, alguma questão e você pensa, por onde começar? Então é necessário que haja um plano. Então, quando nós temos a passagem que diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para mim, essa simbologia é muito clara, é muito nítida. Sabe quando você tem uma ideia, plim, veio uma ideia. Eu vou abrir uma empresa, eu vou construir um projeto, eu vou criar alguma situação, eu vou criar uma organização. Por onde começar, por onde fazer, a ideia já, plim, aconteceu. Aí Deus vem e diz assim, que ele
viu que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Não tem como você ter um plano, um propósito, uma organização de vida excelente, de jornada, de caminhada, sem ter clareza de propósito. Por isso que Deus divide a luz das trevas. Porque um ambiente claro, você consegue ver por onde você está andando, você consegue caminhar de uma forma mais tranquila, sem medo, sem indecisões, sem situações adversas, de preocupações, de por onde eu vou, para onde eu vou. Então as trevas aqui, ela representa a falta de planejamento, a falta de organização, a falta de clareza no seu propósito. E quando eu trago isso para a luz, eu venho com planejamento tático, com planejamento estratégico, com planejamento operacional, com gestão de urgências, gestão de tendências, gestão de metodologia, gestão de pessoas, gestão emocional, gestão psíquica. Por onde eu vou começar? Gestão financeira, gestão física, gestão de tempo, por onde eu vou começar para ter clareza de propósito. Então o Senhor olhou uma panorâmica muito extraordinária, linda, intensa, profunda e falou que haja separação, a luz das trevas. Então, a primeira coisa que você precisa entender, depois da sua identidade, depois de quem você é, depois de o que você tem como plano, é aonde você deseja chegar. E delinear como que você vai fazer isso. E se eu quero, e se eu não quero. E se eu posso, e se eu não posso. E se eu vou, e se eu não vou. Isso pode ser agora, isso pode esperar. Listar tudo isso vai te trazer uma clareza de como você deseja chegar no seu propósito. Então, esse conteúdo aqui, eu quero trazer para você, primeiramente, um reconhecimento territorial de onde você está, para onde você vai, o que você deseja ser, fazer e como você vai desenhar tudo isso a sua longa jornada de vida, de projeto, se é um projeto curto, médio ou longo prazo, como você vai escolher e definir tudo isso. Depois você vai assumir as suas responsabilidades. O que é para você fazer, o que é para o outro fazer, o que você pode delegar, o que você pode terceirizar. E depois você vai determinar as suas ações. Então, se você quiser pausar esse vídeo, pegar um caderno, pegar uma caneta e anotar tudo isso, é muito bacana. Por quê? São um passo a passo que eu estou te dando para você caminhar em direção à conclusão do seu propósito. Porque muitas pessoas não é por falta de propósito que pararam, é por falta ou de organização ou excesso de procrastinação. E com essas movimentações, você vai conseguir ter uma sustentação de propósito a longo prazo. E o propósito só se sustenta quando ele tem planejamento organizacional, planejamento financeiro, planejamento metodológico e planejamento emocional e físico, intelectual, da sua parte. Onde você está, onde você quer chegar, quem é você, por onde você deseja começar, o que te satisfaz, o que não te satisfaz, o que te deixa triste, o que te deixa constante, o que te leva a maximizar as suas oportunidades, o que leva você a decair no seu time, na sua energia física, mental, emocional, o que suga sua mente, o seu tempo, as suas energias e o que eleva essa mesma energia para que você alcance o próximo passo do seu propósito. Quando você tem essa movimentação, e é aqui que eu começo o tema do nosso vídeo, você tem um propósito com um êxito. E o tema desse vídeo é: propósito sem responsabilidade vira frustração. Quantas pessoas
já passaram por vídeos, por cursos, por faculdades, tem N diplomas, tem N conselhos, e se fosse tudo isso, quantas pessoas teriam sucesso, não é verdade? Mas nesse vídeo eu quero trazer para você que o propósito, ele não é um chamado poético, ele não é uma movimentação de energia, não. O propósito, ele é uma responsabilidade prática, onde você decide se disciplinar, se autoconhecer, se reconhecer nas suas limitações e decide avançar, sem desistir. Se você não organiza a sua vida, a sua rotina e as suas escolhas, o que vai acontecer? Seu propósito nada mais vai ser do que culpa. Sentimento de frustração, sentimento de autoacusação, sentimento de tristeza, de desgaste emocional, de ansiedades e de situações que não estão de acordo com o eixo principal, que é o alcance do propósito. Então, uma das principais dicas aqui desse vídeo é exatamente essa. Tenha organização da sua vida, da sua rotina e das suas escolhas. Não deixe que nada venha te distrair. E faça isso com uma vontade tão grande que ninguém poderá parar o que você começou a fazer. Seja obstinado a ter sucesso. Seja obstinado a dar certo. E isso é o que vai fazer a diferença na tua vida e na tua história. Aqui nós temos que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. E também chamou a tarde e a manhã, sendo assim o dia primeiro. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir isso em 4 partes. E por isso que eu muito falo nas minhas mentorias, quem quiser me chamar no direct, me chamar no WhatsApp, me chamar lá no meu site www.gucci.com, www.gucciconsultoria.com.br. Pode entrar lá e pode agendar uma mentoria ou uma consultoria. A gente pode estar fazendo uma SWOT contigo, que são 4 eixos de responsabilidade e de oportunidades para você delinear dentro do seu pessoal, para que você comece a se organizar de uma forma muito tranquila. Quando nós entendemos que disposição é essa de assumir esse propósito, nós entendemos que talvez você esteja até aqui nesse vídeo, você esteja pensando, será que eu não tenho propósito? Será que eu não tenho, será que eu não nasci com um propósito? Não, o problema não é que você não tenha propósito, o problema é que muitas vezes talvez esse seja um momento de você assumir ou esteja disposta ou disposto a assumir o custo desse propósito. Qual é o custo desse propósito? Aonde você deseja chegar? Qual que é o custo desse propósito para que você tenha essa movimentação de propósito ao encontro do seu sucesso, do seu êxito? Então, ninguém vive de propósito no improviso. Então, a primeira chamada clara é: organize-se. E eu posso te ajudar nisso. O segundo ponto é identidade, mas uma identidade com disciplina, uma identidade sem discurso bonito. Tem que ser uma identidade que não tenha só discurso bonito. Vocês podem observar aqui nos meus vídeos do YouTube e também lá nas minhas outras redes sociais que nem sempre eu falo bonito, nem sempre eu estou bem vestida, nem sempre eu estou como eu gostaria de estar. Porque propósito não é sobre uma oratória boa, sobre uma boa vestimenta. Propósito é sobre identidade. Você precisa ter mais que um discurso bonito, você precisa ter disciplina, foco, mentalidade, disposição para que as coisas fluam a seu favor e que você consiga discorrer com mais facilidade a seu favor, ao favor do seu, da sua jornada, da sua execução. E claro, que Deus nunca
confiou grandes responsabilidades para pessoas desorganizadas. Se a gente olhar a Bíblia, ela tem uma série de exemplos, né, que vai relatar de pessoas que não estavam à toa, não estavam sem fazer nada, ó céus, ó azar. Não, estavam ali fazendo alguma coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que ter dentro da nossa chamada com propósito é ser organizado. E dentro desse ser organizado, eu coloco uma vírgula. Organizado, vírgula, conclusivo. Por quê? Às vezes a desorganização está com 10, 15, 20 projetos que você começou e guardou tudo, por cada um por um motivo. E não está errado. Porém, o ideal é que você conclua. Vai lá, se você é uma dessas pessoas que tem esses projetos guardados, engavetados, tudo pela metade, dá uma olhada, relembra, vê o que vale a pena retomar, vê o que vale a pena guardar. Se não vai fazer, já tira fora da sua rota, do seu GPS, mas não deixe de cumprir o seu propósito. Existem várias situações de sonhos que morrem por falta de agenda, existem vários chamados que morrem por causa da procrastinação e existem muitas ideias que nunca saem do papel. E nos próximos vídeos eu vou estar ensinando você a sair do campo da intenção para entrar no campo dessa responsabilidade. Porque propósito não se sente. Propósito se vive, propósito se sustenta. Então, compartilha esse vídeo e te vejo no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Não se esqueça, assuma o seu propósito com responsabilidade. Tchau, tchau!